Vamos falar um pouquinho então sobre as infecções respiratórias agudas e esse vídeo eu vou falar sobre o resfriado. Lembrando que as infecções respiratórias agudas são o principal motivo de consultas, tá? Então, uma das principais doenças que a gente mais vê na UBS e também uma das principais motivos de atendimento nas emergências pediátricas. Lembrando que, se não tratado corretamente, ele pode ser uma importante causa de óbito, principalmente ali os quadros de pneumonia. Isso acontece porque muitas vezes a gente observa que a gente tem uma baixa cobertura vacinal, então as vacinas, apesar de pegarem bastante vírus, por exemplo, da gripe e tudo mais, elas não conseguem abranger todos os tipos e, além disso, muitas mães não dão a vacina para as crianças. Outro fator é porque crianças de baixo peso, ao nascer ficam mais suscetíveis devido ao sistema imune. Mães que fazem o desmame precoce, então o aleitamento materno a gente sabe que tem imunoglobulinas que vão passar para o bebê quando elas param de fazer o aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses, esse bebê tem um maior risco a ser acometido pelas infecções respiratórias e também a dificuldade de acesso à assistência médica, então muitas vezes os pais deixam de ir atrás de médicos. Se a gente lembrar, então, nós temos as vias aéreas superiores e inferiores. Então, aqui no resfriado, a gente vai ver que são mais acometidos a região, então, de nasofaringe, então, seios paranasais, aqui as fossas faríngeas, a faringe, a naso, oro e hipofaringe e a laringe e a traqueia. Quando a gente fala, além disso, tem um pouquinho dos brônquios, uma porção superior dos brônquios entra ainda nas vias aéreas superiores. E quando a gente fala das vias aéreas inferiores, principalmente acometendo ali os quadros de pneumonia, nós temos ali os brônquios, a parte inferior dos brônquios, os bronquíolos, o parênquima e o pulmonar. Então, mais relacionados à pneumonia, que eu vou falar em outro vídeo. Lembrando que o resfriado comum, então, falando um pouquinho sobre o resfriado comum. Então, o resfriado comum é a infecção mais comum na infância. E a gente tem que tratar porque ele tem um risco de complicações bacterianas. As principais complicações são a otite média, então a otite média é a principal, e também a sinusite bacteriana aguda. Então, se esse resfriado, a partir do momento que a criança ela fica um pouco instável imunologicamente, pode ter sido contaminada por um vírus, a gente pode também abrir uma porta de passagem para as bactérias, Então, no resfriado comum, existe uma grande diferença da gripe, tá? O resfriado comum, ele vai atingir mais as vias aéreas superiores. Então, o resfriado comum, ele tende a pegar a nasofaringe e os seios paranasais. O que a gente precisa entender, tá? Esse resfriado comum, ele vai gerar alguns sintomas, mas ele não gera sintomas sistêmicos, porque ele tá pegando uma porção mais superior. Então, aqui a gente vai ter quadros de rinite viral aguda, rinocinusite viral aguda ou nasofaringite viral aguda, diferente da gripe. A gripe, ela é um caso específico onde vai ser causada por exclusivamente o influenza. Então, a gripe, ela é uma complicação um pouquinho mais grave, porque o influenza, ele é capaz de atingir toda a via aérea, a árvore respiratória, então não pega só as vias aéreas superiores. E além disso, ele pode gerar reações sistêmicas. Então, ele pode gerar febre e às vezes um paciente com gripe, ele pode ter uma complicação tão intensa que ele pode precisar, por exemplo, de uma ventilação mecânica. Então, a gente vê que a diferença do resfriado para gripe seria o agente biológico, que é o influenza, e as complicações mais graves que o influenza pode causar em comparação ao resfriado comum. Bem, falando um pouquinho então do resfriado, os principais agentes etiológicos para a gente lembrar, resfriado começa com R e o principal agente é o rinovírus, que começa com R. Então, o rinovírus, ele é um vírus, o principal agente etiológico que desencadeia o resfriado. E é muito importante a gente lembrar, o resfriado, ele tende a durar de 3 a 4 dias, mas habitualmente ele pode também chegar a 7 dias, tá? O que a gente precisa entender, como o rinovírus, existem vários sorotipos diferentes, às vezes a criança se contamina com esse rinovírus, só que ela tende a ter vários episódios de resfriado no mesmo ano. Então, existe uma média de uma criança menor de 5 anos, por exemplo, se contaminar de 6 a 8 episódios de resfriado no ano. Isso acontece porque a gente sabe que o resfriado, a transmissão é por gotículas e contato, Então, ali
a criança às vezes passa chupeta, pega na mãozinha do amigo, coça o olho, pega ela na boca. E ao entrar em contato com um tipo de rinovírus, ela vai criar um sistema imunológico contra aquele rinovírus. No entanto, numa segunda vez ela pode entrar em contato com outro sorotipo, então ela vai desenvolver um resfriado também. Então, conforme os diferentes sorotipos causam diferentes episódios, por isso que a gente pode ter de 6 a 8 episódios por ano, tá? É mais comum acometer crianças de menos de 5 anos por conta desse contato mais excessivo e falta de cuidados em relação, né, por conta da transmissão. É muito comum também a gente ver o coronavírus, e lembrando que o rinovírus e o coronavírus, eles eram essencialmente vírus que acometiam as vias aéreas superiores. Hoje em dia a gente viu que o coronavírus ele consegue acometer as vias aéreas inferiores também. Mas, além do coronavírus, nós temos o vírus sincicial respiratório podendo causar um resfriado. Lembrando que ele principalmente causa bronquiolite viral, mas é possível ele causar um quadro menos grave, como o resfriado, o adenovírus, o influenza e o parainfluenza. Eu acabei de falar que o influenza ele é muito comum de gerar a gripe, mas o influenza ele pode causar também quadros mais leves, como o próprio resfriado. Bem, falando um pouquinho então das manifestações clínicas, como eu tô acometendo a via aérea superior, então eu vou acometer ali a região nasofaríngea. Pensando em nariz, a gente vai ter uma obstrução nasal muito intensa, então existe uma dificuldade para respirar, principalmente os bebezinhos, na hora que, como eles têm a respiração predominantemente nasal, na hora de tentar mamar, eles vão ter dificuldade da mamada, então pode ser que tenha uma dificuldade na hora de mamar. Além da obstrução nasal, a gente vai observar uma coriza. E como eu disse, o resfriado ele tende a durar de 3, 4 dias, mas às vezes ele pode prolongar 7 dias. Inicialmente, nesses 3 primeiros dias, o resfriado ele tem uma coriza hialina. E ele pode vir, após os 3, 4 dias, virar esverdeada. Isso não é um indício que a gente tem uma infecção bacteriana, mas simplesmente é um curso natural que pode acontecer no resfriado. Então, você ter uma coriza hialina que evoluiu para uma coriza esverdeada não quer dizer que você vai ter que usar o antibiótico. E é possível também a gente ter roncos, né? Os roncos, a gente fala que eles são móveis, né? Não móveis, mas assim, você cada hora ausculta em um local do pulmão, eles não são fixos. Por quê? Conforme essa criança, ela tosse, ela mobiliza aquela secreção em diferentes, de um local para o outro no pulmão. E aí o que acontece é que uma hora você ausculta um ronco em um local e depois em outros, né? Ele não é fixo. A gente vai ter espirros, porque é muito comum também, ali obstrução nasal, sensibilidade o tempo todo. Pode ter um quadro de garganta arranhando, mas não vai ser a principal queixa, tá? Por conta de ser uma nasofaringite, sintomas de nasofaringite. E aqui a gente vai ver muito comum a tosse que piora de noite. Então, o paciente pode ter tosse durante o dia, mas a piora é de noite. Porque basicamente aquela secreção, ela acaba ficando ali na região da faringe e ela começa a gerar o que nós chamamos de gotejamento. E aí esse gotejamento pós-nasal é um sinal muito característico de um resfriado, tá? A gente vai ver que principalmente ali de um quadro de rinocinusite, mas do resfriado por si só. Febre é possível ter, mas como o resfriado ele não atinge proporções sistêmicas, como por exemplo a gripe, a gente pode ter uma febre baixa ou alta, mas isso não, se a gente analisar, teve febre, é um quadro bacteriano? Não, tá errado, porque a gente tem que analisar os outros sintomas. Por exemplo, se você teve febre e o aumento da frequência respiratória, isso é muito comum em uma complicação ali, uma doença que esteja cometendo a via aérea inferior, como por exemplo a pneumonia. Mas nesse caso você só teve sintomas ali de resfriado, nariz escorrendo, tosse, coriza, não tem nada mais agravante. Então teve um episódio de febre isolado, mas nada que seja muito agravante, a gente ainda vai pensar em um resfriado comum, tá? E lembrar que o diagnóstico aqui é clínico, a gente não vai pedir exames. Por quê? Porque é muito comum o resfriado ele terminar durante 7 dias, então o tratamento seria você esperar. Mas, como a criança ela fica muito desconfortável, a gente pode tentar utilizar alguns medicamentos. Aqui a gente vai utilizar os antipiréticos. Se a criança tiver ali um quadro de febre e dor, a gente pode usar o paracetamol, a dipirona e ibuprofeno em doses baixas, né? Principalmente para gerar essa ação antipirética. Uma informação muito importante é que a gente não vai utilizar o AS,
Porque o AS, se a gente tiver diante de um quadro de resfriado, por exemplo, por influenza, ou se não for um resfriado, for uma varicela, o AS associado à influenza ou varicela, ele pode causar um quadro que nós chamamos de síndrome de Reye. A síndrome de Reye é um quadro mais agravado, onde a gente vai ter uma encefalopatia e uma disfunção hepática. Então, a gente evita de usar o AS, até porque não faz muito sentido usar o AS nessa situação. Outra situação muito importante é por conta da obstrução nasal, a gente fazer a lavagem nasal. Indica, então, a criança ficar com o corpinho um pouco mais inclinado para frente. A mãe vai pegar uma seringa e colocar soro fisiológico. O professor indica mais ou menos 10 ml em cada narina e ver a secreção saindo. Pode ser feito de 2 vezes por dia, se eu não me engano. E, além disso, a gente vai contraindicar o uso de descongestionantes e antihistamínicos, principalmente em menores de 2 anos, tá? Aqui a gente não precisa utilizar esses medicamentos, porque como é um quadro que ele melhora com o tempo, a gente não precisa ficar utilizando muito esses medicamentos. E o que a gente pode indicar é basicamente para melhorar essa questão da secreção e tudo mais, porque geralmente a gente contraindica descongestionante antihistamínico em crianças, tá? Com menos de 2 anos, é contraindicado. Então, nesses casos, a gente pode indicar para a mãe dar uma colher de mel antes de dormir. Lembrar que crianças com menos de 1 ano não podem tomar mel por conta do risco de desenvolver botulismo, e as crianças com mais de 1 ano a gente tem que cuidar, mas a questão pode ser dado mel, mas cuidar um pouquinho mais por conta do açúcar, né? Que não é ideal dar uma dieta rica em açúcar. Mas se tiver muito ruim essa tosse, a gente pode dar sim uma colher de mel.